Sejam bem-vindos ao programa Família em Foco do SCC da Catedral. E hoje nós vamos falar sobre um tema que toca profundamente o coração das pessoas. O Natal como tempo de perdão, reconciliação e novos começos. Me chamo Assis Neto. Me chamo Ana Carla. Iremos conversar hoje com um casal muito especial e querido da nossa paróquia, Tadeu e Débora. Desde já, sejam bem-vindos. Agradecemos por ter aceitado esse convite. E antes da gente começar o nosso bate-papo, gostaríamos que vocês se apresentassem. Boa noite a todos, né? Eu me chamo Tadeu. Eu sou Débora. Nós temos 32 anos de casados. Temos 2 filhos. E fizemos o SCC em 2004, se não me falha a memória. Acho que é. Tem uma caminhada já, graças a Deus, na catedral. Então pronto, vamos começar agora. E a gente começa perguntando, né? O que o Natal representa para vocês como casal e como família? Natal, antes de tudo, é família, né? A gente, quando pensa no Natal, Sagrada Família, nascimento de Jesus, a formação da Sagrada Família, né? Então, e Natal é família, a gente tá junto, né? E sem muita... Hoje em dia o Natal é muito assim, se preocupa em compras, em roupas, em enfeites, né? Em decoração, mas eu acho que é a simplicidade. O Natal hoje, principalmente no mundo que a gente vive agitado de hoje, eu acho que é a simplicidade da família. Lá em casa somos 4, né? Nós 4 dentro das 4 paredes. Esse é o nosso Natal. A próxima pergunta é: já viveram um Natal marcante, onde sentiram Deus agir de forma especial? O Natal sempre é especial, né, pra gente. Mas no Natal do ano passado foi mais especial ainda, porque a gente vinha de uma situação não cômoda como família, e aí a gente teve a graça de estarmos juntos todos os 4. Né? Então isso foi se torna marcante, a gente nunca tinha passado um Natal anteriormente separados, aliás, só um que meu filho mais velho não estava, mas ele fez uma surpresa para a gente e a gente estava junto nesse ano de 2024. Não é isso? Exato. E aí foi muito marcante por estarmos juntos, né? Porque Natal, como Débora falou anteriormente, é família, né? Não só nós 4, como família, como casal e 2 filhos, né? Mas nossa família como um todo, a família de Débora, os pais, né? Os irmãos, sobrinhos, como os meus irmãos, né? Meus sobrinhos e tudo mais. A gente, depois de uma vivência que a gente teve na família, então o Natal do ano passado foi assim, o mais especial que a gente teve, porque foi um recomeço, uma reiniciação, e meus pais, que moravam fora, moravam em outro estado, voltaram para Campina Grande, então tornou-se mais especial ainda. Então foi a minha família junto com a família de Tadeu, todos nós em casa, então foi o mais marcante em nossas vidas. Foi verdadeiramente um recomeço. E falando em dificuldade, desafios, né? Como a fé ajudou a vocês a recomeçar depois dos desafios mesmo, de tentar, né, juntar a família? É a fé, né? E oração, né? Não se vive hoje em dia em nenhuma situação da vida sem oração, né? E diante de alguns tropeços, de situações, posso até dizer catastróficas, né, que vivenciamos em 2023, é a fé e a oração que sustenta e que nos faz recomeçar, que nos faz retomar, né? Vivemos um momento muito especial num cerco de Jericó, e inicialmente eu fui, depois Tadeu foi, né? E o cerco de Jericó em oração,
tanto ali dentro como dentro de casa, né? Fora, individualmente, depois juntos. E é o que faz a gente retomar, é a fé e a oração. Sem oração, sem fé, sem dedicar toda a sua vida, toda a sua situação, entregar nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, crendo, tendo a certeza, né, de que vai ser resolvido, a gente não caminha, a gente não retoma, né? Uma vez eu escutei de uma pessoa conhecida, muito querida, ela disse assim: quando você tem um problema, que você vê que não tem solução, que você não vai conseguir resolver, você enrola num pacotinho, faz um pacotinho, deposita nas mãos de Jesus e confia, tenha fé. Então é isso, sabe? É você entregar, ter fé e confiar de que vai se resolver. Diante de toda turbulência, diante de toda dificuldade, mesmo você mesmo, como ser humano, acreditando que não vai suportar, que não vai resolver, mas Jesus tem um jeito dele, né? Que atitudes práticas ajudam a família a viver um Natal com mais sentido e menos correria? Que pergunta. É assim, é a dedicação. Essa correria do dia a dia, você tem tempo para tudo. Você tem tempo para o seu trabalho, você tem tempo para pegar o celular, para você assistir um programa na TV, né? Mas e o tempo para a oração, para você dedicar a oração, né? Há uns 15 dias atrás eu estava conversando com uma amiga pelo celular, no WhatsApp, e a gente trocando ideias, ela dizendo que resolveu dar uma diminuída nessa correria da vida dela, inclusive nas redes sociais, e dedicar, inicialmente, uma vez na semana, além do domingo, dos domingos da missa, mais uma vez na semana para as missas. E isso foi se tornando e começou a missa diária, né? Então, essa colocação dela me chamou muito a atenção, assim, porque a gente tem tempo para tudo. Você acorda cedo para malhar, você vai caminhar à noite, de madrugada, você vai para a academia, você trabalha, você vai para uma festa, você vai para uma reunião. E as orações, como é que ficam? E a dedicação, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É você... Eu já até perdi qual é a pergunta, mas eu acho que É isso mesmo, de atitudes, né? exatamente, você tentar girar a chave, tentar mudar. Você gira a chave para tanta coisa na vida, mas é nesse momento você ter que virar a chave e dizer: peraí, está faltando uma coisa mais importante. E você dedicar um tempo e um momento da sua vida para essa introspecção, seja de leitura, seja de uma missa diária, de uma leitura que nos traga mais para perto de Cristo, né? Seja para uma missa diária, seja para um momento como esse que a gente está vivendo também, né? Tudo que traga Jesus, Maria, a nossa oração e a nossa situação como cristão mais para perto. E agora, qual a mensagem que vocês deixam, né? Para quem precisa de um novo recomeço neste Natal? Eita. Para quem está passando por Sim, essa sim. dificuldade. Principalmente a questão do perdão, né? Porque se não existe um perdão, se não existe a vontade de que ninguém vai esquecer das coisas que se passam, das coisas que acontecem na vida cotidiana de todos. Se não houver o perdão de coração, logicamente, ninguém vai esquecer das coisas que se passam na vida, mas que principalmente tente deixar a coisa leve, deixar que esse perdão não seja, não digo fictício, mas que seja da boca para fora. Que seja um perdão, que seja um recomeço, independente do que seja, mas se for o caso de perdoar alguém, que perdoe de coração, que siga sem esse fardo. Porque quem dá o perdão, né, quem consegue, leva a vida mais de boa, vamos dizer assim, mais tranquila e sem o fardo pesado de carregar uma coisa que não lhe faz bem nunca, né? E esse perdão tem que ser através também de oração, em desejar o bem para todas as pessoas que ele, de alguma forma, venha ou tenha feito ou
feito algum mal em algum tempo, né? Então isso eu acho que é bem importante, talvez não seja mais importante, mas que se volte para dentro de casa, né? Para ver se realmente aquelas mágoas que se adquirem durante o tempo não se perdure, né? Porque só quem vai perder é quem está com essa mágoa, quem está com esse problema, vamos dizer assim, no coração. Eu acho que eu penso dessa forma, para que as coisas fluam de uma maneira mais natural, né? Com o pensamento que Deus gostaria que tivéssemos, né? Nenhum perdão é maior do que o dele. Então eu acho que seria, para mim, nesse momento, uma mensagem que eu gostaria que todos recebessem, né? As pessoas que porventura estejam passando por um momento de conflitos ou de tribulações. E assim, eu acho também a questão do perdão, a gente, como cristão, essa caminhada que a gente tem na igreja, isso está no nosso dia a dia, seja em palestra, seja em oração, a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso você reza mais de uma vez por dia, cita ela no texto não sei quantas vezes, né, no rosário, e a prática, né? E quando você vivencia uma situação, aí você diz, eita, peraí, eu passei tanto tempo nessa caminhada falando em perdão, né? E agora? E é difícil, né? Uma das falas de Frei Gilson, perdoar não é você esquecer e apagar da memória tudo que aquilo aconteceu. É você ir se alimentando aos poucos de um bem que vai fazer, como o Tadeu falou, vai fazer bem para você, né? É um benefício para você. E a passagem de Mateus, perdoar 70 vezes 7, né? O que é perdoar 70 vezes 7? Não é você fazer a multiplicação, é você perdoar todos os dias, a cada dia. Assim como a oração do Pai Nosso se repete todos os dias, você tem que perdoar todos os dias, a cada passo, a cada lembrança, a cada situação. O perdão é uma situação contínua. E diante de uma coisa que afeta a família, ou dentro do trabalho, ou dentro da escola, ou dentro de qualquer situação, envolve muitas outras pessoas. Então, quando o perdão acontece, ele sai refletindo em todas as outras pessoas. A energia que você gastava com a raiva, ou com um sentimento de vingança, ou com alguma coisa negativa, ela vai se transformar numa coisa positiva e vai refletir em todas as outras pessoas envolvidas nessa situação, né? Então, dando um exemplo como uma situação que passamos em casa, na nossa família, né? Então, nossos filhos foram atingidos, meus pais, os nossos irmãos, toda a nossa família foi atingida. Então, a partir do momento que se tem o perdão acontecendo ali naquela situação, isso reflete em todos os que estão ao nosso redor. Então, que o perdão seja, não só durante o Natal, que se fala tanto nisso, né? Mas não seja só durante o Natal, mas durante toda a vida. Que a gente se lembre sempre dessa oração do Pai Nosso. Que não seja da boca para fora, mas que seja realmente entronizado. Não é fácil. É um trabalho de muita oração, de fé, como a gente já falou aqui, né? Mas que precisa acontecer para a gente viver, se libertar, viver mais feliz, né? Procurar a felicidade, porque esse é o intuito da gente, né? E o da salvação. Por que eu estou aqui? Eu quero a salvação, eu quero ser santa, né? Então a gente precisa realmente procurar esses caminhos que Deus nos mostra, que nos ensina durante toda a caminhada. Não adianta estar numa caminhada dessa, fizemos o ECC em 2004, né? Não adianta estar numa caminhada durante todos esses anos e não aplicar, e não ter aprendido nada. E aplicar, né? E aplicar. Tá aqui. É o mais importante. E tentar testemunhar. Como é bonito, né? Ver famílias que recomeçam pela fé, pela oração, como vocês falaram. E a gente agradece, né? Por vocês, por essa partilha tão rica. E que a gente só deseja que o Natal, né? Na família de vocês continue por muitos anos, né? Que Deus, que o Menino Jesus abençoe sempre a família e o lado de vocês. Que Nossa Senhora também guie sempre. Obrigado mais uma vez. E encerramos mais esse episódio. Vocês que nos acompanham,
Até o próximo. Fiquem.